Fala pessoal, meu nome é Eduardo Lopes, eu sou engenheiro florestal e nesse vídeo vamos dar continuidade ao passo a passo para a elaboração da planilha para se calcular a distribuição diamétrica, certo? Qual é o nosso objetivo com essa planilha? É um gráfico, certo? Gerar um gráfico da distribuição diamétrica do fragmento florestal estudado, tá certo? Então vamos lá. Na aula passada, pessoal, quem não assistiu, pausa esse vídeo agora, tá? Volta no vídeo anterior, tá certo? Que a gente trabalhou para chegar até aqui, onde estamos aqui nesse momento, tá bom? Então é o seguinte, vamos dar continuidade a esse passo a passo, tá? Então, pessoal, como é de costume, nós tentamos deixar a planilha mais automatizada possível, tá? Porém, nessa etapa, a gente vai ter que fazer um trabalhozinho braçal, tá? Não é que não dá para ficar automatizado, até dá para ficar automatizado utilizando alguns macros, mas assim, a planilha vai ficar complexa, não é todo mundo que tem aí o pacote, né, o pacote Office, etc. Então, assim, eu consegui trabalhar aqui de uma forma que ficasse o mais simples possível, certo? O mais simples e eficiente possível. Então, assim, eu sei que existem outras formas de fazer, com certeza existe, mas essa aqui foi a que eu, pelo menos, consegui aqui trabalhar para ficar a forma mais didática possível, tá? Para passar para vocês. Então é o seguinte, quando a gente chega nesse ponto, certo? Vocês vão circular aqui em cima, né? Esses títulos, vão vir aqui, ó, em dados, tá? Em filtro, tá bom? Eu apertei aqui e acabei tirando porque ele já estava com filtro, mas vocês vão fazer exatamente isso aqui, ó. Vão vir aqui em dados, em filtro de dados, tá certo? E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai excluir, né, entre aspas, não vamos excluir, mas vamos ocultar aonde tem aqui nessa coluna B, a coluna dos fustes, os zeros, tá? Então, eu tirando os zeros, o que é que vai acontecer? Vem aqui, ó, selecionar tudo, você aperta aqui para selecionar tudo para desmarcar. E vem só no 1, tá? E aí, pronto. Agora, pessoal, a gente já tem um intervalo de dados, tá certo? Só com as árvores. Os fustes ramificados, eles já saíram, tá? E como nós calculamos o diâmetro equivalente, não tem problema nenhum, tá certo? Não tem problema nenhum de dar algum problema de não contabilizar algum fuste, etc, tá certo? Por quê? Porque calculamos o diâmetro equivalente. Então, veja, agora ó, tá certinho, ó, árvore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entendeu? Ó, e assim por diante. Então, daqui até embaixo, ó. Então, ó, árvore 59, parcela 25, tá certo? Então, assim, agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Né? É nessa área aqui que não dá, nessa forma que eu estou passando aqui para automatizar. A gente vai copiar, certo? Os diâmetros equivalentes. Só essa célula, só aqui, ó, só os resultados, tá? Então, Ctrl, Shift, setinha para baixo, marquei tudo, tá certo? Marquei tudo, Ctrl C, tá? Você vê, ó, que ele fica com esses quebradozinhos aqui, porque justamente está no filtro. Então, se está no filtro, o que é que está dizendo aqui? Que tem células aqui, ó, que estão ocultas, tá bom? Aí, pessoal, vocês vão criar uma nova aba, tá? Essa nova aba, vocês podem dar uma pausa no vídeo, tá? Pausa o vídeo. E aí vocês podem até já fazer aqui essa formatação, tá? Coloca aqui a distribuição diamétrica, diâmetro equivalente aqui nessa célula 2. A célula é 3, vocês colocam NC, mínimo, máximo, amplitude e intervalo de classe. Tá certo? Vocês podem fazer isso aqui também, enfim, vocês vão ver o porquê daqui a pouco. Mas vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, ó, na célula 3, tá? Página inicial, sempre, pessoal, não faz o Ctrl V, não faz o Ctrl V, não faz o Ctrl V. Não faz o Ctrl V. Vem colar valores, tá certo? Sempre faz isso para não ter problema de vir fórmulas, vir coisas que não é para vir, tá bom? Então, pessoal, vamos reservar aqui esses dados. Então, vamos lá, vamos ver quantos dados tem aqui, ó. 1316. Então, são 1316 árvores. Vocês lembram que em fustes tinham mais de 2.000? 2.400 e pouco, se eu não me engano. Então pronto. Então a gente vai trabalhar agora com a quantidade de árvores, tá certo?
Então é de fundamental importância que a gente trabalhe com a quantidade de árvores. Se trabalhar com fustes, vai dar errado. Tá bom? Então, ó, 1.316 árvores. Que na verdade não são 1.316, né? Porque tem essas duas células aqui. Então, ó, contagem, 1.314, né? 1.316 menos essas duas células aqui iniciais, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto, certo? O intervalo de classe, pessoal, ele tem que ser justificado o número de classes que você está trabalhando, tá? Então, lá no seu relatório você tem que justificar. Você não pode falar assim, vou colocar aqui 10 intervalos de classe, né? O intervalo, 10 números de classe, quer dizer, 10 classes, assim, porque veio da minha cabeça, certo? Não é interessante, não é bacana. É bom a gente sempre justificar, né, o porquê a gente colocou aquele número de classe, né? E o intervalo de classe, propriamente dito, né? Que é o intervalo entre uma classe e outra, né? Entre o centro de classe da classe inferior e o centro de classe da classe superior. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, tem essa fórmula aqui de Sturges, né, que a gente utiliza para determinar o número de classes, tá? Então, como que é, pessoal, essa fórmula de Sturges? Essa fórmula de Sturges é o seguinte, vocês vão colocar igual, tá? Só um momento, deixa eu refazer aqui. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar igual, tá? Abre parêntese, 1 mais 3,3 vezes logaritmo log da contagem de números, ou seja, os números que vão estar, conte números, esse primeiro aqui, ó, conte números, tab, certo? Que vão estar nessa primeira coluna aqui, ó, na coluna A, tá certo? Então, aqui ele vai pegar tudo que tem aqui nessa coluna A e vai contar apenas os números, tá certo? Então, é por isso que é importante vocês não colocarem números aqui, ó. Nem lá embaixo, não coloca número. Aqui em cima, texto, tudo bem, mas número não coloca, tá bom? E aí, fecha parêntese do logaritmo, fecha parêntese da fórmula. Então, ó, ele me deu aqui um número de classe de 11,29. Esse número você pode arredondar, tá? Para cima, para baixo, mas assim, a gente tem uma noção da quantidade de classes, né? Então, eu não vou colocar aqui 15 classes, também não vou colocar 5 classes. Então, vai ficar ali entre 11 e 12, tá bom? Mas isso aí você vai ver que a tabela dinâmica vai fazer para a gente. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o mínimo, tá bom? Então, Eduardo, como assim o mínimo? Eu vou calcular o menor valor desse intervalo aqui, né? Que a gente calculou. Ou seja, o menor diâmetro desse fragmento. Então, igual mínimo, tá? Não esquece de colocar o acento. Eu acho que sem o acento, ó, sem o acento não vai. Não aparece. Tem que colocar o acento. Mínimo. Tá aqui, tá certo? Quem é o mínimo? 1,91, tá? E agora a gente vai calcular o máximo. Mesma coisa. Máximo, não esquece o acento da coluna A, tá? Máximo é 38,7. Agora a gente vai calcular, pessoal, a amplitude. O que é amplitude? É igual o máximo menos o mínimo. Tá certo? Então a amplitude é o máximo menos o mínimo. E agora a gente vai calcular o intervalo de classe. O que é o intervalo de classe? É a amplitude, igual a amplitude dividido pelo número de classes, tá? Então, ó, o intervalo vai ser de aproximadamente 3,25, tá certo? Eu não vejo problema a gente utilizar um número fechado aqui, colocar 3, por exemplo, tá? Por quê? Porque fica 3,25, fica uma coisa muito quebrada. Então, assim, a fórmula de Sturges, para mim, é um norteador da quantidade de classes que vai ter na distribuição, tá bom? E agora vem o pulo do gato, tá certo? Então, até aqui, ó, isso aqui vai ser calculado automaticamente quando você colar os números aqui,
tá bom? E agora a gente vai para a nossa tabela dinâmica. Tabela dinâmica, pessoal, é uma maravilha do Excel. Agora, a tabela dinâmica ela é muito minuciosa, tá? Então pode ser que dê problema se a gente tentar também automatizar. Então não recomendo automatizar essa parte do projeto, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a tabela dinâmica aqui do intervalo de forma manual. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, incluindo o título, né, do diâmetro equivalente, Ctrl Shift para baixo. A gente vai vir inserir tabela dinâmica, tá certo? Eu não quero fazer na nova planilha, eu quero fazer na planilha existente. Ele vai me pedir aqui a célula. Então eu coloco aqui planilha existente, o local vai ficar piscando, e aí eu vou colocar a célula aqui, por exemplo, N3, certo? N3. Ok. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, pessoal, o seguinte. A gente vai pegar aqui o diâmetro equivalente, colocar nas linhas, tá? E vamos pegar o diâmetro equivalente e colocar aqui em valores. Só que não vai ser soma, tá? Você vai vir aqui em configuração de campo e vai colocar em contagem. Pronto, contagem. E agora o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em qualquer lugar aqui na tabela dinâmica, tá bom? Com o botão direito, vão vir aqui em agrupar, tá? Iniciar em 191, tá vendo? Foi o mínimo. A tabela dinâmica está pegando isso aqui automaticamente. Finalizar em 38,7, que é o máximo, tá? Ver aqui que os números estão batendo. E aí no por, você vai colocar exatamente esse aqui, o intervalo de classe. Eu vou colocar 3. E aí está o nossa distribuição diamétrica, tá? Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar isso aqui, dar o Ctrl C, vocês vão colar aqui, tá certo? Então olha só, vocês vão colar exatamente aqui a distribuição de 1,91 a 4,91. Por quê? Porque a gente colocou lá que era por 3, né? O intervalo de classe. Então de 4 a 7, de 7 a 10. E aqui a frequência, 647 árvores nessa primeira classe, 278 na segunda e assim por diante. Pessoal, vamos fazer aqui uma soma. Vamos ver aqui, eu fiz aqui, né, circulei essas células e olha aqui embaixo a soma. 1.314 árvores, tá certo? Então bate exatamente com a quantidade de árvores ali que a gente contou. Lembra que a gente contou agora há pouco? Então, 1.314 árvores, então está batendo. Agora a gente vai ver a frequência por hectare, né? Então como é que a gente faz a frequência por hectare? Porque quando formos colocar no relatório, a gente vai colocar a frequência por hectare, tá certo? Então, nada mais é do que igual a frequência que você achou, né, na sua área de amostra, dividido pela área amostrada. Então, onde é que tem a área amostrada? Você vem aqui, na primeira aba, né, da amostra casual simples, e área total amostrada, tá certo? Então, pessoal, coincidentemente, deu aqui igual. Por quê? Porque a área amostrada foi de 1 hectare, tá certo? Então, vamos arrastar aqui para baixo. Deu um erro. Então, para vocês verem como é fácil, na verdade, se enrolar com Excel. Então, tem muita minúcia, né? Então, o que foi que eu fiz aqui de errado? Vou dar o Ctrl Z. Eu não circulei, pessoal. Eu não fixei, na verdade, a célula B8, tá? Então, a célula B8 que é a área amostrada. Então, tem que dar o F4 aqui, né? Se o seu F4 não estiver funcionando, meu computador antigo não funcionava. Eu tenho que colocar o cifrão aqui, depois da letra e entre o número e um antes da letra, tá? A letra referente à célula. Então, você colocando o cifrão aqui no manual mesmo também dá certo, tá? Então, agora que eu fixei, eu vou colocar aqui. Eu fico agoniado com esses sem estar no meio, sabe? Pronto. Então, agora que eu fixei, vai dar certo. Beleza? Então, show de bola. Então, a quantidade, né, de indivíduos, 1.314.
Deu igual porque a área de 1 hectare, quer ver, ó? Vamos supor, pessoal, que eu fiz aqui, ó, vou colocar aqui, que a área amostrada, eu vou só alterar aqui, depois eu dou o Ctrl Z, que a área amostrada foi de meio hectare. Então, ó, o que é que vai acontecer? Se eu amostrei meio hectare e deu essa quantidade aqui, em 1 hectare tem o dobro, né? Então, ó, vê que ele já dobrou aqui, ó. Onde tem 1 ficou 2, onde ficou 2 ficou 4, né? Então, é isso. Vamos dar o Ctrl Z. Pronto, para não ter problema. A partir de agora, pessoal, o que é que a gente vai fazer? Está quase pronto, né? Nossa distribuição diamétrica já está praticamente pronta. A gente vai só fazer o gráfico, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Vai pegar aqui, ó, essa primeira coluna, Ctrl, a coluna aqui da frequência por hectare. Vocês vão vir inserir gráfico aqui, ó, você vai vir no gráfico de coluna. E pronto, o gráfico está feito. Tá? O gráfico está feito. O que é que vocês podem fazer, né? Eu gosto sempre de alterar a cor, sempre coloco cor verde, né? Eu sou viciado na cor verde. Em tudo meu tem verde, na minha logo tem verde, minha identidade visual tem verde, porque meu avô adorava verde, meu avô até a casa dele era pintado de verde, só torcia para time que tivesse camisa verde. Então assim, eu cresci vendo tudo verde. Então, eu gosto muito dessa cor, então eu coloco aqui verde. Então é o seguinte, o que mais você pode fazer? Vocês podem vir aqui, ó, e adicionar elemento ao gráfico, né? Vocês ver aqui questão de título do gráfico, título do eixo, rótulo de dados, né? O rótulo de dados, pessoal, eu sempre gosto de colocar aqui na área externa. Eu gosto de deixar assim, né? Barra de erros eu não coloco, linha de grade, eu gosto de tirar, não gosto nem de deixar aqui linha de grade, tá? E a linha de tendência vocês colocam aqui exponencial, né? Que ela acompanha o resultado. Então, pessoal, é basicamente isso, tá? Eu gosto mais aqui só a título de formatação, né? Eu gosto de tirar as linhas de grade aqui, né, de toda a planilha. Aqui eu já tirei. A primeira aqui também eu já tirei, tá? O que é que mais eu gosto de fazer? Eu venho aqui, em formatar, preenchimento eu deixo sem preenchimento, contorno sem contorno, tá? Então fica uma coisa bem limpa, bem simples. Eu acho que funciona bem, tá? Isso aqui eu só faço levar lá para o Word, né, quando a gente está compondo o relatório. E assim, eu acho que fica bacana. Então é basicamente isso, ó. Então você vê que como é uma floresta nativa, ficou aquele J invertido, né? Se fosse uma floresta plantada, seria aqui com aspecto de uma normal, um gráfico. Ele ficaria mais ou menos assim, ó, né? Teria essa onda aqui, depois cairia. Isso é bem interessante, é bacana de ver. Então, pessoal, é basicamente isso. Espero ter ajudado. Espero, do fundo do meu coração, contribuir aí para o crescimento profissional de vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder. Caso eu não consiga, eu vou pesquisar. Enfim, deixa nos comentários, faz essa interação. Fala aí se vocês conseguiram, se vocês não conseguiram, né, que é importante aqui pra gente. Então é basicamente isso, tá certo? Espero demais contribuir aí com a melhoria da qualidade profissional de cada um de vocês e um forte abraço.